Como vão vocês? Tudo bem? Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, esteja com todos nós. E, primeiramente, eu faço um questionamento. O que é que nós possuímos? O que que nós temos? E o que nós iremos realmente levar dessa vida? Coisas materiais, nós já sabemos que não vamos levar nada. A gente veio sem e vamos voltar sem. Os bens materiais deverão ser utilizados entre o nosso nascimento e nosso retorno ao plano espiritual. E assim como uma viagem, né? Nós vamos levar apenas aquilo de bom que nós cultivamos em nós mesmos. Né? Então, o que nós trazemos e o que nós levaremos daqui? E o que nós realmente levaremos é aquilo que a gente vai poder alterar o curso e o sentido das coisas. Basicamente, são os nossos sentimentos, porque são eles que materializam em nós as virtudes. Né? Então, esses sentimentos a gente tem que buscar mantê-los sempre no lado bom da vida. A gente não pode nos descuidar com eles. Né? E uma vida harmoniosa nos será proporcionada pela expressão desses bons sentimentos, que eles irão consolidar nossas virtudes. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, nesse período de transição, os bons sentimentos que irão assegurar, né, um bom retorno, né, e talvez um período mais curto de readaptação ao mundo espiritual, aquele período de confusão. Né? E aqui eu trago um painel com algumas das virtudes que a gente tem que buscar praticar. Né? Algumas delas foi as que eu lembrei de pronto, né? E o que é que a gente tem que buscar sempre na vida? A exemplo do universo, de tudo que Deus nos trouxe, nós temos que estar sempre buscando o equilíbrio, né? Evitar os excessos, porque o mesmo remédio que cura, na dose errada, ele pode nos matar. Então, esse cuidado, essa busca pelo equilíbrio, tem que ser uma constante em nossa existência. Aqui eu trago umas figuras mostrando a necessidade desse equilíbrio. E tudo na natureza está em equilíbrio. Se a gente observar o próprio universo, os planetas estão aí, o universo continua expandindo, Deus continua criando, e tudo em equilíbrio. E esse equilíbrio nós temos que trazer para a nossa existência, porque é isso que vai nos favorecer ao cultivo dessas virtudes. Né? E a gente tem que buscar sempre evitar os excessos. Por quê? A falta do equilíbrio, né, ela vai proporcionar deficiência ou excesso. Quando em menor quantidade, deficiência. Quando em excesso, vai também provocar problemas. Como exemplo, eu cito a humildade. A humildade, quando falta, que é o lado vermelho aqui, a humildade, quando falta, ela se transforma em orgulho. Né? Porque o orgulhoso, ele não tem humildade alguma. E o excesso da humildade também pode se tornar em subserviência. A exemplo também da coragem. A falta de coragem, deficiência de coragem, pode ser considerado como covardia. E o excesso da coragem pode também ser considerado imprudência, que leva a pessoa a cometer desatinos, problemas sérios. Para construir essas virtudes em nós mesmos, o que nós vamos necessitar? A exemplo do homem prudente, que ele construiu a casa dele em cima da rocha,
nós temos que buscar a construção dessas nossas virtudes numa base sólida. Aqui eu trago uma fundação, onde tem alguns pilares. Esses pilares seriam as nossas qualidades, as nossas virtudes. E qual é essa base? Essa base de sustentação de todas as virtudes é que nós trataremos hoje, nesse nosso encontro. E qual seria essa base? Qual base daria sustentação para todas as demais virtudes? Aí vem um questionamento. Como é que a gente se enxerga perante nossa família, perante a sociedade, no nosso trabalho? Porque há situações em que a pessoa se vê maior do que ela realmente é. Em outras situações, ela se vê menor. E nós temos, inclusive, buscar realmente o equilíbrio. E, através dos estudos, do aprendizado, é que irá nos proporcionar a gente ter uma visão mais acertada a respeito de nós mesmos, saber das nossas deficiências, das nossas dificuldades. E a humildade de espírito será o tema do nosso encontro de hoje. Que essa humildade, ela é fundamental para a nossa evolução espiritual. Porque sem ela, a gente fica sujeito a sentimentos menores, a defeitos morais, orgulho, vaidade, prepotência. Então, essa pedra angular é que irá nos garantir possibilidades evolutivas. Em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu sua casa na rocha, como eu havia mencionado anteriormente. Né? Por que essa pedra é angular, né, na nossa evolução? Porque em cima dela que garantiremos a solidez dessas virtudes, que é o que nós iremos levar ao retornar ao plano espiritual. E humildade, a origem dessa palavra, né? Do latim, humilitas, que significa pequenez, pouca evolução, modéstia. Do hebraico, a nave, que significa curvar-se, diminuir o ego. E em grego é humus, que lembra a terra. É um elemento elementar na natureza. Né? A humildade é aquela virtude que se caracteriza principalmente pela modéstia, pela simplicidade, respeito em relação aos outros. E é fundamental para a nossa evolução espiritual. Porque a gente precisa entender que sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Jesus na nossa existência, também não somos nada. Então, a gente tem que partir dessa premissa, porque às vezes a gente se acha maior do que a gente realmente é. E isso vai causar problemas na nossa evolução, na nossa caminhada. Né? No livro Fonte Viva, na lição 168, entre o berço e o túmulo, Emmanuel nos diz o seguinte: aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. E é isso que nós iremos levar. Se a gente quer construir uma vida futura mais tranquila, a gente tem que buscar essas riquezas da vida eterna. Né? Porque nós temos o conhecimento, nós somos privilegiados, primeiro por ter Jesus, que veio nos dar todos os exemplos de tudo, e depois Allan Kardec, o codificador, veio nos trazer tudo de forma mastigada,
tudo do jeitinho mais simples para que a gente pudesse entender e praticar realmente a bondade, o amor, a caridade, a indulgência, realizar o perdão no nosso dia a dia, sem guardar rancor. Quem é o nosso maior exemplo de humildade? Aquele que desceu lá das vicissitudes e veio se igualar aos homens, que passou por um sacrifício muito grande para rebaixar a sua vibração, para se fazer igual a nós, imperfeitos como somos. Que exemplo é esse, meus amigos? Não podia deixar de ser nosso mestre amado Jesus, nosso maior exemplo, e que disse o seguinte em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus foi o exemplo vivo da humildade e da mansidão. E ele dizia que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. O jugo é aquele símbolo rabínico, da lei de Moisés, que também pode ser tido também como aquela peça de madeira que ligava aquelas juntas de bois para trabalharem juntos. Agora, esse jugo de Jesus é suave. E o fardo? Quando você quer juntar coisas mais leves, você compacta e faz um fardo. E essa carga de Jesus é leve, porque não exige grande coisa da gente, não exige grandes sacrifícios. Com pouca coisa se consegue evoluir, mas a gente é muito teimoso, continuamos errando. No Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus disse, ora, se eu, Senhor, seu mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, esse é o exemplo material que Jesus deu. Mas o exemplo maior foi a vinda de Jesus no meio de seres imperfeitos como nós. Imagina o tempo que levou para ele chegar no ponto. Jesus é o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca para despertar. Iniciador do Espiritismo, e ele não quer só atrair as criancinhas, mas aqueles homens, os homens de boa vontade. E como é que nós temos sido na sociedade, no nosso trabalho, na nossa família? Temos sido luz ou treva? Temos buscado auxiliar, buscado entender, buscado amar, perdoar, ou estamos ainda intransigentes com os nossos valores, que nem sempre se coadunam com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, olhar no espelho e fazer um balanço. Estou sendo luz ou estou levando trevas aos ambientes em que eu frequento? Estamos sendo os homens de boa vontade que Jesus quer atrair para eles? Vamos pensar bem, meus irmãos, porque toda hora, a hora de buscar uma mudança completa no direcionamento da nossa jornada é agora, não é deixar para depois. Depois pode ser tarde, o café esfria, o amor passa. E nós temos também vários exemplos no mundo de humildade.
Irmã Lúcia, lá em Salvador, Chico Xavier, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, caridade e humildade. Foram pessoas que também vieram, seguidores do Cristo, e deram exemplos maravilhosos, que a gente precisa buscar. E tem uma historinha, no capítulo 18 de Lucas, 2 homens que entraram no templo para orar, um publicano e um fariseu. O publicano era aquele hebreu, judeu, né, que era cobrador de impostos. Ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Era muito mal visto. E o fariseu era o senhor da lei, eram os homens lá do Sinédrio, né, que entendiam tudo da lei divina. E eles entram no templo para orar. E o fariseu, todo prepotente, né, dando graças, porque ele não era igual aos demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, como este publicano. E o publicano nem se dignava a levantar o olhar. Ele se dizia: pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E qual que saiu justificado por ele? Publicano. Porque ao orar, nós temos que ter humildade. Porque nós somos seres extremamente frágeis. Sem a presença de Deus e desses bons amigos da espiritualidade junto a nós não somos nada. A gente vai ficar batendo cabeça, errando, produzindo treva na vida alheia, né? E aí a gente, aqui no capítulo 27, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se comparais aos outros, procurai o que há de mal em vós. E comparação, meus amigos, nós só podemos fazer com nós mesmos. Como é que eu estava há 15 anos atrás, há 10 anos? Estou melhorando ou estou estacionado? Eu estou buscando conhecimento ou eu estou acomodado? Então, gente, nós precisamos de buscar para ter as boas práticas, para que essas práticas repetidas à exaustão se transformem em hábito. E esses hábitos, com a repetição, venham um dia se transformar em virtude. E é isso que a gente tem que buscar. Agora, nós temos toda uma codificação dos Espíritos. O Consolador prometido que o Cristo nos prometeu que iria enviar. É a doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina que nos auxilia a entender a nossa fragilidade e nos oferece ferramentas para que a gente consiga superar todas essas fragilidades e nos manter no caminho evolutivo, que essa é a razão maior da nossa existência aqui no planeta Terra. E a doutrina dos Espíritos, ela traz algumas características que a gente precisa ter se a gente pretende buscar a humildade. O reconhecimento das próprias limitações, que a gente não sabe tudo e temos que estar sempre abertos ao aprendizado, né? Respeitar o próximo e as diferenças, valorizar as diferenças individuais, tratando todos com igualdade e respeito.
Porque nós fomos criados ignorantes. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Alguns de nós já conseguiram evoluir pelas escolhas adequadas que foram feitas segundo as leis divinas. Mas nós continuamos errando. E nós temos que respeitar, porque cada um de nós está num nível evolutivo. Então, a pessoa, quando comete com você uma injustiça qualquer, a gente não pode ficar nervoso nem nada, não podemos nos alterar, porque você não sabe o nível evolutivo dele. Nós só damos o que temos para dar. Se mais não damos é porque ainda não conseguimos, mas um dia iremos conseguir, se trilharmos as recomendações do Cristo e obedecermos às leis divinas. A prática do bem e auxílio ao próximo, promoção do bem comum. A humildade propicia isso. Nós temos que ter sempre isso em mente, né? E a gente não deve se vangloriar das nossas conquistas. O orgulho não pode estar no nosso comportamento, nos nossos valores. Porque é um dos defeitos, o orgulho e a vaidade e o egoísmo são 3 defeitos terríveis que nos afastam de Deus, nos afasta dos bons espíritos e nos causa muitos problemas na nossa existência. Entender que tudo que nós possuímos é fruto do trabalho conjunto e da ajuda divina. Sem a ajuda divina, nós não vamos conseguir evoluir. Nós não vamos conseguir nem ter uma visão mais acurada para entender os nossos próprios equívocos. E a busca do aprimoramento moral e espiritual. A pessoa humilde, ela está nessa busca, porque a humildade nos faz avaliar realmente as nossas deficiências. E a humildade é uma jornada contínua. Nós não podemos, esse mês eu já evoluí o suficiente, agora eu vou ficar uns 10 dias de folga, vou cometer um punhado de iniquidade. Não, a jornada é contínua. Ela não pode ter interrupção. Que o processo é contínuo. E ela é o sustentáculo da nossa evolução espiritual. Facilita a comunicação com os espíritos, abrindo o coração para a recepção dos ensinamentos espirituais. Porque a gente tem que entender que nós sabemos pouco, nós precisamos estudar bastante para entender a própria natureza desses processos e a comunicação dos 2 planos, espiritual e material. Se a gente não tiver estudo, nós não vamos lograr êxito nessa evolução. E a humildade, ela vai atrair para nós as energias positivas do universo. E aqui no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e repudiam qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Então, essa busca pela evolução espiritual, ela não pode visar coisas materiais. Ela tem que visar realmente a nossa evolução e a vida futura. Porque nós somos espíritos eternos e o nosso pedaço realmente é no plano espiritual. A nossa pátria é a pátria espiritual. Estamos aqui de passagem para evoluir. E
E a humildade, ela vai refletir a grandeza de nossos corações e a riqueza dos nossos sentimentos. Porque é o que nós vamos levar. Aquilo de bom que a gente praticar, os bons sentimentos e a riqueza que a gente angariar em nossos corações, isso sim, isso nós iremos levar. E isso a traça não come, a ferrugem não consome, e ninguém nos tira. Isso é uma aquisição pessoal intransferível que nós temos que buscar, né? E não precisamos fazer grandes sacrifícios não, gente. Com a humildade você vai entender melhor as coisas, você vai entender que você não conhece tudo. Sempre tem alguém que conhece melhor, sempre tem alguém com um ponto de vista mais acurado que o seu, que pode te mudar um pouquinho a forma como você enxerga, através dos estudos das boas práticas. E a primeira das 9 bem-aventuranças, em Mateus 5,3, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus. E o que significa pobre de espírito? É aquele que tem profunda humildade em reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Porque sem Deus na nossa existência, a gente vai falir, com certeza. E na lição 20 do livro Vinha de Luz, que quando se toma consciência no plano espiritual, né, ele faz uma menção a respeito da consciência, quando a gente realmente toma consciência no plano espiritual. Então ele diz o seguinte: com que aflição acaricia um desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam à felicidade dos outros? Ah, se nós soubéssemos! Mas nós sabemos. Se a gente soubesse o bem que a gente pode realizar, porque, como disse São Francisco, né, é dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Então, as boas obras que a gente faz, elas acabam de uma maneira ou de outra se revertendo para nós também. E é isso que o Emmanuel quis dizer aqui. Ah, se a gente soubesse. E a gente sabe, nós que buscamos estudar a doutrina espírita e praticar seus fundamentos, nós sabemos. Não temos a desculpa de tergiversar sobre isso. Né? E qual é o melhor caminho para a humildade? Como nós poderemos encontrar esses caminhos? A doutrina espírita, ela vem nos trazer diversos caminhos, nos mostrar os procedimentos adequados para que a gente possa conquistar essa tão sonhada humildade que vai nos favorecer a nossa jornada. Então, a gratidão. Às vezes nós temos tudo: uma casa confortável, uma cama muito suave, tranquila, limpa, um alimento na hora certa, um teto que nos protege, e a gente não agradece. A gente tem uma família maravilhosa, filhos que Deus nos concedeu para que a gente pudesse encaminhá-los na vida, e a gente esquece de agradecer. Então a gratidão, a gente tem que entender que nós não somos donos de nada. A gente vem sem nada e não vamos levar nada material. Então a gente tem que começar o dia, tá, agradecendo por tudo que a gente tem. E Deus sabe exatamente o que a gente necessita. Nem além
e nem a quem. Ele nos dá exatamente aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual. Escutar ativamente. Quantos de nós, eu falo por mim, até uns anos atrás, eu não era um bom escutador, porque não tem nem curso de escutatória, né? Tem vários cursos da parte de exposição, de palestrante, mas de escutatória não tem. Então a gente tem que aprender a escutar, ouvir atentamente, mostrar interesse pelo que o outro está falando. É tão ruim você estar falando que a pessoa está alheio a tudo que você está falando, né? Elogiar, busque as qualidades das pessoas, não o elogio pelo elogio, porque todos nós temos qualidades, algumas, né? Então, por que não, ao você ver a pessoa tendo uma boa prática, por que não um elogio sincero? É muito importante reconhecer os nossos erros. A gente tem que assumir as responsabilidades e buscar aprender com a experiência, não só nossa, dos outros. Porque o sábio, ele não aprende só com as próprias experiências. Ele aprende no que ele lê e nas experiências alheias. Então, vamos buscar reconhecer nossos erros. Ajudar ao próximo. Gente, ajudar ao próximo é uma coisa fundamental, porque na pior das hipóteses, você vai ter motivo para ter gratidão com o que você tem. Porque quando você vai auxiliar, normalmente são pessoas que são destituídas de alguns recursos, com dificuldades muito grandes, né, para enfrentar o dia a dia. Então você passa a ver que tem pessoas em situação muito ruim, e que você tem muito mais do que você necessita. É um motivo para ser grato a Deus, né? E a gratidão é fundamental, o primeiro item que eu coloquei. A meditação. Meditação é uma ferramenta poderosa para o nosso autoconhecimento e no desenvolvimento da humildade, porque ela nos conecta com o nosso interior. Além de nos conectar com o mais alto, ela nos conecta com a gente mesmo. A gente passa a se conhecer um pouco melhor através da meditação. Extremamente importante. A leitura, fundamental, gente. Nós temos que buscar nas obras de Allan Kardec, que Chico Xavier nos deixou, de Valdo Franco e outros tantos médiuns que trouxeram-nos psicografias de espíritos altamente evoluídos, né, para o aprendizado, porque é isso que vai nos dar ferramentas para que a gente possa ter uma evolução espiritual mais efetiva. No jugo suave e o fardo leve, que Jesus nos garantiu, né? Os grupos de estudos, a Casa Espírita tem vários grupos de estudo. E é fundamental, porque ao vermos visões diferentes ao nosso entendimento, a gente acaba melhorando o nosso próprio entendimento, né? Porque a verdade, ela não é estática, principalmente nos estudos. Porque hoje você lê o Evangelho de uma maneira, há 10, 15 anos atrás, o meu entendimento era diferente. Alguns livros que eu gosto de ter em casa, ao relê-los, a minha maneira de enxergar é outra. Por quê? O amadurecimento, o conhecimento que a gente vai acumulando, vai nos possibilitando enxergar de uma maneira diferente. Verdade, a mesma verdade, a gente analisa com maior profundidade. E as comparações, né? A gente às vezes é levado a nos comparar uns com os outros. A única comparação que eu acredito que seja viável e recomendável é a comparação com a gente mesmo. Como eu estava há 10 anos atrás, há 15 anos,
Será que eu melhorei um pouquinho? Quanto que eu tenho que melhorar ainda? Né? Então essas comparações são muitíssimo importantes. A comparação da gente com a gente mesmo. E o perdão? Fundamental a gente perdoar uns aos outros. Porque o rancor e mágoa impedem a nossa evolução espiritual. O rancor e mágoa, meus irmãos, nos causa problemas, inclusive de saúde física, não só espiritual, além de atrair companhias não muito recomendáveis, companhias espirituais. Então o perdão, ele nos liberta, ele nos possibilita a nossa caminhada. A falta do perdão nos bloqueia, nos trava, nos deixa impedidos de evoluir. Estudar a doutrina dos espíritos, participar dos grupos e ter o hábito da oração. Tudo isso vai atrair para nós as boas companhias espirituais, fundamentais, porque sem o auxílio desses amigos da espiritualidade, as nossas chances evolutivas ficam muito reduzidas. Então, esses bons hábitos que a doutrina dos Espíritos nos traz. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, o Espírito de François Nicolas Madeleine nos traz a seguinte lição: o Espiritismo nos ensina a necessidade da resignação como uma prova para a nossa humildade, necessária ao nosso adiantamento. Eu não conheço nenhum rebelde que esteja bem. A resignação, o entendimento de que tudo que Deus nos provê é aquilo que realmente nós necessitamos para a nossa evolução, é fundamental. A rebeldia só nos traz mau acompanhamento e obscurece a nossa mente, nos evita do raciocínio mais claro a respeito das coisas, das situações. Então, gente, resignação, como disse o François Nicolas Madeleine, no capítulo 17, item 9 do Evangelho. E essa jornada de autoconhecimento é uma jornada de autoconhecimento e serviço ao próximo. Porque ao auxiliar o próximo, nós vamos entender realmente quanto a gente é privilegiado por esse Pai de infinito amor. Na lição 98 do livro Pão Nosso, chamada Evita Contender, o Emmanuel nos traz um ensinamento muito importante. Diz: para fugir aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura da claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Jamais dispõe de tempo para o serviço da humildade cristã. Interessados se acham na evidência pessoal, encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Então, a gente, nem todos entendem que essa é uma jornada de autoconhecimento. E a jornada não é tão árdua quanto possa parecer a alguns. A gente buscando cumprir as leis divinas e seguir os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia, Jesus, essa jornada vai ficar um pouco mais amena e a gente vai conseguir. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso que Jesus toma a infância como emblema da humildade.
porque a infância, na sua pureza, na sua ingenuidade, ela é extremamente humilde, porque ela não conhece também as coisas, e o orgulho ainda não tomou conta. Então Jesus nos traz o exemplo da infância, um exemplo característico da humildade, né? Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Então Jesus fez da caridade com o próximo e da humildade condições básicas para a nossa salvação. E o que é a nossa salvação? Retornar ao plano espiritual melhor do que a gente veio. Nós temos que buscar isso. E o sucesso da nossa vida futura vai depender desse aprendizado que Jesus nos deixou. E esse Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, é fundamental para a nossa jornada. Nós temos que buscar incessantemente esse auxílio fantástico que a doutrina nos coloca, né? Em Mateus 18, Jesus fala: em verdade vos digo que se não vos converteres, não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior no reino dos céus. Então Jesus deixa isso muito claro para a gente. E qualquer um que receber em meu nome um menino tal como este, é a mim que recebe. Então Jesus o tempo todo falando de humildade, e caridade. Tem uma citação aqui de Albert Einstein. Ele estava no hotel, parece que na Alemanha, e quando o bagageiro trouxe as malas dele, ele não tinha dinheiro certo para dar ao bagageiro. E aí ele falou, olha, pegou um guardanapo, escreveu uma frase, que eu vou ler para vocês agora, e falou, olha, quem sabe isso daqui uns anos vai valer alguma coisa. E realmente foi a um leilão e foi vendida por alguns milhões de dólares. A frase é a seguinte: uma vida calma e modesta trará mais felicidade do que a busca incessante do sucesso e do desassossego que vem com essa busca. Por quê? A pessoa que busca demais, ela não vive. Porque a vida é agora e a busca está sempre atrelada ao futuro. E o que isso acontece conosco? O que isso proporciona? Ansiedade. E é um diagnóstico que é muito limitador para a nossa vida. A pessoa ansiosa, ela está vivendo o futuro e não vive o próprio presente. Razão pela qual ela não vai realmente conseguir evoluir, porque ela vai ter esse limitador, né? O que você poderia acrescentar à sua vida neste momento atual, pensando no outro futuro? Você só tiraria a calma e a felicidade desse momento pensando em outra coisa. Então, o ansioso, ele não vive o momento presente, ele está vivendo no futuro, né? E aí o que acontece? A vida nos coloca uma quantidade imensa de opções e nós, com o nosso livre-arbítrio, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, algumas boas, algumas nem tanto. E a doutrina dos Espíritos nos faculta, o estudo da doutrina dos Espíritos nos auxilia o bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque toda vez que a gente faz uma escolha, você opta por abrir mão das demais. E será que nós estamos capacitados para abrir mão dos bens materiais, de atender a Mamon, para atender aos bens espirituais, a Deus?
Como é que estão as nossas forças para fazer essas opções? Um engenheiro muito famoso, muito bem sucedido, milionário, quando ele desencarna, acostumado a construir coisas luxuosas, verdadeiros palácios, quando ele desencarna e toma consciência na vida espiritual, ele busca pela casa dele, num bairro muito chique, ele procurando onde era a casa dele. Depois de muito buscar, aparece um espírito de luz ao lado dele, questiona, eu estou procurando minha casa. Não, sua casa não é aqui não. Ah, você sabe onde é? Sei, vem comigo. Levou ele a um bairro extremamente pobre, casas assim, bem singelas. Falou, a sua casa é essa aqui. A casa? Como assim? Isso aqui é um barraco. Falou, mas é aqui. Não, eu sou engenheiro bem sucedido, porque isso e aquilo. Falou, mas eu também sou engenheiro. Esse espírito de luz. Eu também sou engenheiro. E eu construo as casas aqui com o que vocês me mandam lá do plano material. E o que você mandou para nós, só deu para fazer isso. Então vejam como é importante a gente prestar atenção no que nós estamos construindo para a nossa vida futura. E essa busca, essas boas opções que nós fazemos, é que irá nos garantir uma vida futura mais tranquila, mais harmoniosa e equilibrada. Porque senão nós vamos ficar lá insatisfeitos, sofrendo, arrependidos por não termos praticado as boas práticas que o Mestre Jesus nos recomendou. Então a gente tem que tomar muito cuidado e investir na vida futura. Esse é o investimento. E não requer grandes coisas, gente. É isso. E a doutrina dos Espíritos simplifica muito para nós. Por isso que a gente tem que se aplicar, estudar, praticar a caridade, exercitar o perdão, a indulgência, praticar o amor. Porque é isso que vai nos garantir uma evolução espiritual, aquela que a gente gostaria, para nós e para os nossos entes queridos. E tem um ser de luz que daqui a pouco tempo vai fazer 2000 anos que ele nos fez um convite para caminhar com ele. Por que nós ainda não decidimos? Por que ainda não fizemos as opções mais adequadas para termos uma boa vida futura, para evoluirmos, para deixarmos pegadas de amor, de paz por onde nós passamos? Quem se habilita a optar por segui-lo? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande questionamento que a gente tem que levar daqui. Passarmos as semanas, os meses seguintes, raciocinando por que ainda não fizemos essa opção. A caminhada é longa, gente, mas a luz do Cristo, ela torna a nossa caminhada mais agradável e proveitosa. Vamos fazer essa opção? Que o amor do Cristo nos envolva, que nos dê força para buscarmos o melhor caminho do sucesso na nossa evolução espiritual. E coragem para tomarmos as melhores decisões. Eu agradeço a todos a paciência. Espero ter inoculado na mente de cada um esse questionamento da nossa opção por seguir Jesus. Muito obrigado a todos.